Episódio 130. Reputação e avaliação. Quando o Adrias vai chegar? Com o início do ano letivo se aproximando, Vivian, que vinha focando no treinamento, não conseguia esconder sua empolgação. Adrias, que ela ouviu dizer que tinha saído para tratar de negócios, não deu notícias até 2 dias antes das aulas começarem. Ouvi dizer que o dormitório Ash também foi fechado. 2 estudantes morreram devido a um incidente inexplicável. Vivian achou que tinha sido bom Adrias estar fora durante as férias. Enquanto vagava pelos terrenos da academia esperando o retorno de Adrias, Vivian recebeu uma visita inesperada. Olá, veterana Vivian. Meu nome é Richard Wilson, do 1º ano. 3 homens se aproximaram dela. Eram Marvin Garry e 2 membros do jornal em uma excursão da Academia Vulcan. Vivian olhou para eles com uma expressão neutra. Veterana Vivian, este é Marvin Garry, que veio da Academia Vulcan, e viemos perguntar se poderíamos fazer uma entrevista. Entrevista? Sim. Quero entrevistar alunos que são ativos na Academia Rodlin. Alunos? Tem mais alguém além de mim? Sim. Planejo convidar outras pessoas para entrevistas em conjunto. Dexter interrompeu ao lado. Vivian perguntou, enquanto Marvin observava com interesse. Vocês vão perguntar ao Adrias também? Veterano Adrias? Eu gostaria, mas ainda não sei se ele vai participar. O Adrias ainda não chegou. Perguntem quando ele vier. Ah! Se for o Adrias Senpai, acabei de encontrá-lo. Mas não tive tempo de perguntar porque era urgente. Pretendo pedir a entrevista imediatamente. As palavras de Dexter fizeram os olhos de Vivian se arregalarem. De repente, ela o segurou pelo ombro. Veterana? O Adrias está aqui. Onde ele está? Sim. Ah, ele estava na área da faculdade de magia e provavelmente foi em direção à enfermaria. Houve um pequeno conflito com a veterana Diane Alvin. Assim que ouviu isso, Vivian saiu rapidamente. Richard gritou. Vi Vivian veterana? E a entrevista? Se o Adrias fizer, eu também faço. Ela foi tão rápida que desapareceu de vista. Richard ficou atordoado com a atitude inesperada de Vivian, que sempre parecia quieta e fria. Marvin, que observava, tossiu. Pode ser um pouco rude dizer isso, mas talvez por serem promissores, tenham personalidades fortes. É verdade. A propósito, parece que a senhorita Vivian tem uma relação próxima com o Sr. Adrias? Richard assentiu. Pelo que sei, eles fizeram uma avaliação externa juntos. Depois, ouvi rumores de que encontraram um mago negro por acaso e uniram forças para derrotá-lo. Como esperado, já derrotaram um mago negro incrível. Então Marvin perguntou. Esse Adrias que vi antes não foi chamado de número 1 não oficial? Ele é de uma família famosa, certo? Isso mesmo. Se Vivian Veloca e Adrias Cromwell lutassem, Adrias venceria, certo? Afinal, ele é o número 1 não oficial. Bem. Enquanto Richard hesitava, Dexter respondeu. Claro. A Vivian é uma espadachim incrível, mas não conseguiria conquistar a Torre de Modras. Não sei. Em um duelo, a Vivian pode ganhar. O que você está dizendo? O primeiro lugar não oficial é o Adrias. Se a Vivian pudesse ganhar, ela já seria a número 1. Isso é porque você não viu a verdadeira habilidade dela. Marvin levantou a mão, interrompendo a discussão. Ops, falei algo desnecessário. Só fiquei curioso sobre o que Adrias mostrou na avaliação. Então ele olhou para a frente. Louis e Serena estavam saindo do ginásio juntos. Ah! E aqueles 2? Richard se aproximou deles. Louis. Serena. Ah, Richard. O que você está fazendo aqui? Tem um estudante de outra academia visitando o clube de jornal. Outra academia? Sim, da Academia Vulcan. Marvin cumprimentou. Meu nome é Marvin Garry. Louis Atman. Prazer.
Serena Estial. Richard perguntou. Posso entrevistá-los? Serena aceitou imediatamente. Claro. Louis perguntou. Você já perguntou ao Adries Senpai? Ainda não. Então eu participo também. Depois disso, Marvin fez uma pergunta. Vocês sabiam que Adries Cromwell é considerado o número 1 não oficial? Não sabíamos. Vocês conhecem o Adries? Conheço. Conheço. Marvin ficou animado. Então vocês concordam que ele é o número 1? Se ele lutasse contra Vivian, quem venceria? Serena respondeu primeiro. Se fosse apenas espada, a Vivian teria vantagem. Mas se o Adries usar magia também, acho que ele tem 70% de chance de vencer. Mas ela continuou. Por outro lado, usar magia pode atrapalhar a concentração dele. Depois perguntaram a Louis. Ele pensou e disse. A Vivian parece alguém de quem você pode aprender mesmo perdendo. Mas... Todos olharam para ele. Adries é como um céu acima do céu. Serena assentiu. Louis continuou. Quando fiquei diante dele, perdi a vontade de lutar. É profundo e impossível de medir. Depois que Louis e Serena foram embora, Marvin ficou animado. Adries Cromwell, um grande furo de reportagem. Asterisco asterisco asterisco. O incidente com Diane foi resolvido rapidamente. Poderia ter resultado em punição, mas foi ignorado. Depois disso, fui para a Academia Dersion, onde estava hospedado, quando alguém me chamou. Estudante Adries. Morgan. Um funcionário ligado diretamente ao diretor, Deus Kenyon. Fico feliz que tenha voltado em segurança. Sim, quanto tempo? Pode me acompanhar por um momento? Fui levado ao escritório do diretor. Bem-vindo, Adries. Ele me pediu para sentar. Consegue adivinhar por que te chamei? Aconteceu algo estranho no dormitório Ash. Correto. Ele continuou. Tenho um pedido e uma proposta. Pode recusar. É uma investigação? Sim. Se encontrar pistas ou resolver o caso, receberá pontos extras para a graduação. Não era uma má proposta. A Academia Rodlen tinha requisitos difíceis para se formar. Também pedi ajuda a Diane Alvin. E os professores Iselin e Caron já estão trabalhando nisso. Pensei por um momento. Eu aceito. Episódio 131. Notícias e consequências. As Ilhas Trubur eram tratadas como uma periferia até mesmo no continente. Era um lugar perfeito para se esconder dos olhares do continente, já que inúmeras ilhas ficavam agrupadas ali. Por isso mesmo, todo tipo de criminoso se reunia ali. Droga. Some daqui. Mata ele. Brigas de rua aconteciam como algo cotidiano, e ninguém ao redor interferia. Esse era o verdadeiro rosto das Ilhas Trubur, um lugar sem lei. Hoje, enquanto o dia seguia aparentemente tranquilo, o líder do corpo de mercenários Kinani, que controlava Verônica, a maior ilha do arquipélago, recebia um visitante. Você parece bem desocupado, vindo até aqui desse jeito. O líder, Muto Kinani, tratou o homem à sua frente com grosseria. Mesmo assim, o visitante permaneceu em silêncio. Sabe, não tem nada aqui que você queira. Na verdade, nem sei o que você procura. Você já veio aqui há alguns anos, não foi? Ao lado do homem havia uma grande caixa de madeira retangular, parecida com um caixão. Muto olhou para aquilo com desagrado. Fala logo alguma coisa. Para de criar esse clima estranho. Muto. A voz do homem era seca como um deserto. Envolto em um manto espesso, ele chamou o nome de Muto uma vez e voltou ao silêncio. Vou embora mesmo. Se vai ficar assim, eu saio. Nesse momento, alguém bateu à porta. O quê? Comandante, chegou uma mensagem urgente. Urgente? Precisa esconder? Não. Então entre e fala. Um mercenário entrou, mas parou assustado ao ver o visitante.
O que foi? Ah, é que. Reconhecendo quem era o homem, ele ficou nervoso. É uma mensagem urgente do reino de Carcassion. Dizem que Evan von Orleans renunciou a todos os seus cargos e autoridade. O quê? Aquele maluco? O subordinado assentiu. Evan von Orleans. Agora apenas um homem comum, antes um paladino com enorme influência e poder dentro da Terra Santa. Ele deixou de ser inquisidor? Não só isso, ele deixou a própria Terra Santa. Ele saiu? Ah! Muto ficou incrédulo. Qual o motivo? Segundo o arcebispo, ele assumiu a responsabilidade por falhar em uma missão recente. Falhar? Um mestre auror falhar já é estranho, mas sair por isso? Não faz sentido. Nesse momento, o homem silencioso falou. Parece que ele finalmente percebeu. Percebeu o quê? Todos os deuses já foram enterrados na antiguidade. Os chamados deuses atuais são ilusões. O reino sagrado de Casion apenas satisfaz seus próprios desejos em nome de um deus inexistente. Muto e o subordinado ficaram sem palavras. Então Evan percebeu o lado sombrio do reino? Logo virão mais notícias. Já faz tempo desde que ouvi falar dos velhos. Isso arrepiou Muto. Os velhos provavelmente eram os primeiros inquisidores. Isso significava que uma caçada começaria em breve. O alvo deve ser Evan. O estranho era Evan agir sem considerar isso. Fique de olho nisso. Sim, senhor. Quando o subordinado saiu, o silêncio voltou. Muto então perguntou. Pensando bem, você e o Evan eram conhecidos, certo? O homem levantou o braço e tocou o rosto. Havia uma longa cicatriz escondida sob a barba. Você não imagina como fiquei surpreso ao saber. Não é por sua causa que aquele louco é considerado um dos 10 mais fortes do continente? Ele deveria ter morrido naquela época. Em vez disso, outra pessoa morreu. O quê? Tem história aí? Não é nada. O homem, Massimin Cronel, disse com expressão sombria. Apenas mais uma tragédia comum. Asterisco asterisco asterisco. O início das aulas se aproximava. Após a primeira aula, os alunos saíram para almoçar aproveitando o clima fresco do outono. Ah! Adrias Senpai. Adrias Cromwell estava entre eles quando alguém o chamou. Olá, eu sou Jennifer HYSYNTH. Jennifer corou ao ser reconhecida. Você me conhece? Diane pediu para reunir todos na cafeteria Viron, na rua Alvin, para falar sobre a investigação do dormitório Ash. Por que não mandou mensagem no tablet? Ah, o tablet. Adrias balançou a cabeça. Não é sua culpa. Obrigado pela informação. Ele então enviou uma mensagem curta para Diane e seguiu o caminho. O acordo com Deus era limitado ao dormitório Ash. Mas Adrias sabia que isso era só o começo de algo muito maior. Primeiro resolvo o Ash. Na cafeteria Viron, Diane aguardava. Ela recebeu uma mensagem de um ID desconhecido. Eu vou primeiro. Sem saber quem era, ignorou. Já fazia 2 semanas desde o incidente. Mesmo com várias investigações, nada foi descoberto. Eu quase fui atingida também. Ela sabia que aquilo não era magia. Se não é magia, então só pode ser uma anomalia de mana. Mas isso não fazia sentido, pois anomalias de mana não acontecem de forma repentina. Logo, outros chegaram. Kelly Hughes e Uri Scouts. Cadê o Adrias? Ainda não chegou. Diane então lembrou da mensagem. Será que foi ele? Decidiram ir ao dormitório imediatamente. No dormitório Ash. Adrias entrou há pouco. Eles seguiram para dentro. O lugar estava ainda mais sombrio. Está estranho, não tem luz? As janelas estavam cobertas por panos pretos. Isso não estava aqui antes. Um arrepio percorreu o grupo. Vamos sair e chamar reforços. Mas então.
Ai! Adrias! Diene correu. E então viram uma cena chocante. Um homem de manto segurava uma criatura negra humanoide. Era Adrias. Ele segurava a boca da criatura com a mão e a pressionava contra o chão. Sem hesitar, ele cravou a espada. Um grito horrível ecoou. A criatura se dissipou como fumaça. Adrias se levantou calmamente. Ainda tem mais. Então fez um gesto. Logo atrás de vocês. Episódio 132. A antiga besta bruxa e o selo. Craque. A forma mental de Xain, presa na espada, foi rasgada. Kiaag. Essas criaturas negras em forma de ovo eram, na verdade, projeções mentais de Xain. Elas só apareciam na escuridão, por isso eu cobri as janelas de propósito, mas ainda assim começaram a surgir. E ataques normais não funcionam. O material especial que preparei na Floresta das Folhas Douradas no dia anterior estava aplicado na minha mão e na espada. O que é isso? Yuriu gritou, assustada. Eu não esperava que ela estivesse no grupo de investigação. Será que os papéis que originalmente seriam do Baal ou do Berial foram redistribuídos? Não importava. Isso não era um fenômeno mágico, se então mesmo eles não poderiam lidar com isso. Adrias, o que está acontecendo? Como eu explicaria isso? Por isso vim primeiro, mas não esperava que viessem atrás. Eu também não sei. Como você viu, essas coisas estranhas apareceram e atacaram. Então isso matou os alunos? Diene olhou para o chão onde a criatura havia desaparecido. Depois de um momento de tensão, decidiram recuar. Adrias, você é forte, mas vamos sair primeiro. Certo. Eu já tinha derrotado 3 dessas coisas. Talvez já tenha acabado com todas. No momento em que saímos. Crash. Um som de vidro quebrando ecoou, e o chão tremeu. Não me diga. Já era a segunda fase? No jogo, o incidente começava no dormitório Ash e depois se espalhava por toda a faculdade de magia. Está rápido demais. Perguntei rapidamente. Cadê os professores? Eles viriam mais tarde. Isso não importava. Eu precisava saber onde estava Sharon. Por que ele está com tanta pressa? Algo estava errado. Então Yuriu apontou. Olha aquilo. Um prédio com janelas quebradas e objetos flutuando no ar. Foi alguém errando magia? Não. Mas todos achariam que sim. Meu plano mudou. Tenho algo com a Diene. Vou indo. Agora. Nos vemos à noite. Ignorei e fui direto para a Floresta das Folhas Douradas. Entre as árvores amarelas, Sharon Diplan se movia cautelosamente. Ele carregava uma mochila e desenhava algo no chão. Está quase. Ele lembrou de uma conversa recente com Hegel. Hegel criticou sua falta de resultados e insinuou substituí-lo por um aluno. Isso deixou Sharon desesperado. Então ele encontrou um documento. O selo de uma besta demoníaca antiga. No início, ignorou, mas agora era sua última esperança. E agora? Ele estava quebrando o selo. Seu objetivo: transformar a besta em um morto-vivo. Só mais 3. De repente. Craque. As árvores se retorceram de forma grotesca. Fenômenos estranhos estavam acontecendo. Mas ele não se importava. Então. Ele viu algo estranho. Um círculo mágico já estava desenhado. O quê? Ele não tinha feito aquilo. Nesse momento. Sharon Diplan. Ele se virou. Era Adrias. O que você está fazendo aqui? Não é óbvio? Um discípulo ajudando seu mestre. Sharon ficou apavorado. Como você sabe disso? Já terminei minha parte. Adrias recuou sorrindo. Tente com força. O que? Então. Um som monstruoso ecoou.
Voou. As árvores morreram ao redor. O selo havia sido completamente quebrado. Sharon percebeu tarde demais. Isso não era algo que ele podia controlar. Monstro! A criatura apareceu. Gigante, deformada, com membros grotescos e um rosto enorme até o abdômen. Mais de 3 metros de altura. Sharon invocou seus mortos-vivos. Adrias. Era igual ao jogo. Sharon achava que conseguiria vencer sozinho. Mas Ksai era muito mais forte. No jogo, era necessário um grupo inteiro para derrotá-lo. Eu observei a luta. Sharon foi esmagado. Originalmente, ele morreria aqui. Eu sabia do ritual porque copiei o círculo mágico antes. No jogo, o jogador o interrompia, mas aqui. Tudo mudou. Adrias. Sharon gritou. Seus mortos-vivos foram destruídos. Crash. Ksai o atingiu brutalmente. Como esperado, se ele não tinha chance. 2 coelhos com uma cajadada. Eliminei Sharon e avancei meu plano. Levantei. Agora era a minha vez. Eu não impedi o ritual por um motivo. Galaxur. O primeiro selo dele é quebrado com o sangue de uma besta antiga. Um espaço negro se abriu ao meu lado. Escamas vermelho escuras surgiram. Kriegmacher. Era hora de cobrar a dívida. Episódio 133. O osso. O dragão Caronte estava vomitando sangue e não conseguia se levantar. Suas entranhas foram abaladas pelo ataque do antigo demônio, e ele teve um palpite de que estava prestes a morrer. Ah não! A antiga besta mágica estava varrendo todos os mortos-vivos restantes. Foi um erro pensar que era apenas uma fera ligeiramente única porque só foi descrita como um demônio antigo na literatura. Não. Foi mais doloroso do que a morte para os mortos-vivos, que dedicaram suas vidas a desaparecer em um instante. Caronte arrastou seu corpo imóvel à força e rastejou pelo chão. Parar. Voltar. Caronte, que não conseguia nem usar mana porque seus intestinos estavam abalados, vomitou em lágrimas. Finalmente, sua última quimera morta-viva foi, se eventualmente, destruída, ferindo a antiga fera. Café gelado. Caron se resignou. Nem o ferimento a ponto de ele continuar tossindo sangue, nem a dor de quebrar os ossos e perfurar os intestinos não significaram nada. Ele desistiu da vida. Que a aia. Mesmo quando a antiga besta mágica Ksai se aproximou de Caronte com um som grotesco, ele não se moveu e apenas derramou lágrimas. Não consegui descobrir onde errei. É errado tentar liberar o selo da antiga besta demoníaca? Ou Hegel está se pressionando? Não, se Adrias não tivesse descoberto a preguiça. Em primeiro lugar, não era para ser ganancioso pelo pecado original. Se sim, nada disso teria acontecido. Interrompido. Ksai se aproximou com uma boca enorme que descia até a boca do estômago. Era como se ele estivesse tentando comer Caronte, então ele não podia deixar de rir de si mesmo, misturado com desânimo. Nunca pensei que morreria assim. Num instante, o ambiente escureceu. Caron pensou que a boca de Ksai estava se aproximando dele, mas quando viu Ksai ainda alguns passos atrás dele, percebeu que o ambiente estava escuro por outro motivo. Sombra. Sombra enorme. Caronte mal levantou a cabeça para confirmar a identidade da sombra. Urrin. En. Após confirmar sua identidade, Caronte suspeitou que ele estava sonhando. Isso mesmo, algo chamou sua atenção. Caron Diflen. Sopro. Grande. Adrias. Caronte olhou feio para Adrias, que de repente apareceu ao lado dele. Vamos perguntar uma coisa antes de morrermos. A razão pela qual você me colheu foi por causa do pecado original? Antes disso, deixe-me perguntar primeiro. O que é isso? É o que você vê. Bobagem. Como vai você? Um enorme dragão olhou para Caronte com uma coroa incomum na cabeça. Nem mesmo Kshani conseguiu se mover de forma imprudente diante daquela força tremenda e apenas olhou para ela.
É aceitável matar os dois? Não. Mesmo que essa pessoa seja deixada sozinha, ela morrerá de qualquer maneira. Você não pode deixar rastros apenas tocando nele. Com as palavras de Adrias, Caronte caiu na gargalhada enquanto morria. Esse é o único respeito que você dá ao seu professor? Professor. Adrias abaixou sua postura e encontrou os olhos de Caronte. Então ele riu. Você é professor? Você está sendo tão mal que eu fiz algo errado com você? Adrias ignorou essas palavras e se levantou, olhando para Kshani de costas para Caronte. Eu não estou doente. Não vim mais aqui para brincar com você. Adrias desembainhou sua espada e convocou todos os seus mortos-vivos enquanto olhava para Ksain com expectativa. É absurdo fingir ser professor quando você me atacou pela primeira vez pelo pecado original. Sim, seu bastardo Adrias. Depois de dizer isso, Caronte caiu de bruços. Após confirmar que não conseguia sentir a respiração, Adrias imediatamente deu a ordem. Mate-o. Os mortos-vivos que ouviram seu comando correram para Ksain, revelando sua vontade de viver. Asterisco asterisco asterisco. Os braços de Ksain se estenderam. O ataque com 4 braços à vontade foi bastante brusco, o que não condizia com o nome do monstro. Kudu deu. Árvores com folhas amarelas caíram. Mas meus mortos-vivos são a elite da elite. Fluido de corrente. Kajik. Ludo exerceu grande força e agarrou o braço de Ksain, e a espada de níquel atravessou aquele braço. Kiaaia. O ataque não funcionou tão bem quanto o esperado, mas não importou. Se você perder, acabará caindo. Agarrar. Kribmasher, usando uma coroa, olhou para Ksain com o rosto meio derretido. Acho que parece que eles pertencem à mesma era antiga. Berço. Meu nome é Kribmasher Tan, não é um canalha. Respiração. Eu sou Kribmaer. Respiração. Eu posso facilmente. Respiração. Kribmasher suspirou e finalmente ativou o coração do dragão. A mana circundante reuniu-se instantaneamente no coração de Kribmasher e uma onda intensa se espalhou. Eu já fui chamado de um dragão que canta perdição. Evitar. Ao meu comando, os mortos-vivos que mantinham Ksain refugiaram-se. Ao mesmo tempo, o hálito ácido de Kribmasher caiu sobre Ksain. Kiaak. Ksain, que suportou até a faca de níquel e o punho de Timur. O corpo duro e resistente de Ksain começou a derreter imediatamente. Isso é incrível. Ouvi dizer que eu poderia usar a respiração, mas não esperava que ela fosse tão poderosa. Acho que foi por causa do coração de dragão e da coroa da ganância, mas fiquei muito satisfeito. Ok. Você tem que fazer isso para que aquele estudante do ensino médio seja recompensado. Não. Está faltando bastante, Krieve. O que você quer dizer com olhar para mim? Você não precisa. Porque eu sei como usá-lo bem. Abri uma janela de mensagens que apareceu no Kribmasher. Titulação. A condição foi atendida. Um objeto capaz de evolução foi encontrado. Evolução. Já é possível evoluir um assunto que não era obtido há algum tempo. E através disso, percebi uma coisa. 42% de chance de evolução deste dragão, Smito. Existem 6 ramos ao evoluir. Você gostaria de evoluir? Se você evoluir Kribmasher, ele provavelmente evoluirá em uma direção relacionada ao pecado, como o níquel. O dragão de ossos é o nível mais alto entre os mortos-vivos, mas eu não sabia que ele evoluiria ainda mais aqui. Posso evoluir o resto das crianças se receber outro item de pecado? Para ser honesto, eu não tinha intenção de coletar pecados para evoluir os mortos-vivos. Pelo contrário, o meu papel é evitar a recolha de pecados. Mas agora que penso nisso, perguntei-me se essa era realmente a única resposta. E se eu coletar todos eles? Deixei esse pensamento de lado por um tempo e me aproximei do esfarrapado Ksain. Kshani.
Quando chamei o nome dele, ele respondeu. Um cara que está preso aqui há muito tempo, cometendo todo tipo de dano desde os tempos antigos. Era hora de alimentar meu Galaxur. Que, fazendo um som característico como tábuas de madeira esfregando umas nas outras, Xain tentou resistir a mim quando me aproximei, mas seu corpo derretido não ouviu. Ele afiou o Galaxur, que estava envolto em uma aura, o mais afiado possível. Fulvuk. A pele de Xain, que já estava coberta de ácido, era facilmente perfurada com espadas em comparação com o quão duro eu havia colocado. Kajik. Com o som de crânios rachados, a fera ancestral e o chefe do episódio, que ele não conseguiria capturar sozinho, morreram. É sem graça. Era estranho ver um inimigo tão problemático no jogo morrer tão facilmente. Isso significaria que estou acima das especificações. Já parecia que somente Krivmacher seria capaz de se tornar um membro intermediário no grupo de mágicos negros. Definitivamente não é o nível de um aluno. Claro, mesmo que todos os personagens jogáveis tivessem habilidades que não eram apropriadas para a sua idade, senti que isso poderia ser considerado fora das especificações. Titulação: Espada selada Galaxur descobre o sangue da antiga besta. Absorve o sangue da besta antiga. Quando Galaxur absorveu o sangue, as veias vermelhas pareciam veias. Galaxur engoliu o sangue de Xain como se seu coração estivesse batendo, e logo rachaduras começaram a seguir o formato de suas veias. Kaja. Espada selada. O primeiro selo de Galaxur foi levantado. O exterior antigo foi descascado, revelando uma lâmina branca. Parecia mais branco do que os pesadelos brancos que Benjamin havia obtido do ferreiro antes. Eu não esperava que a aparência dela mudasse assim. Anteriormente, era apenas uma espada antiga, mas agora mudou tão rapidamente que não parece uma espada comum para ninguém. Espada selada Galaxur. Condutividade do homem 145% aumenta a nitidez temporariamente de acordo com o tempo de uso da aura, pode ser empilhado. Dano extra às bestas. Dano extra ao atributo escuro. O primeiro selo foi levantado. Está selado. Desempenho que mudou tanto quanto a aparência mudou. Claro que eu sabia que a condutividade do humano aumentaria, mas não sabia que isso teria tantos efeitos. E a segunda opção destacou-se em particular. Assim como ao lidar com Xain, os inimigos que você encontrará no futuro serão chefes que até mesmo o mestre da aura achará difícil derrotar sozinho. Claro, tais monstros seriam difíceis de ferir mesmo com uma aura enrolada na espada, mas uma boa opção surgiu. Eu deveria tentar um experimento. Gostaria de saber até onde vai a nitidez. É uma pena como quebrar o segundo selo de Galaxur, mas não sabemos neste momento. No jogo, só havia uma maneira de quebrar o primeiro selo, então tive que me contentar com isso por enquanto. Eu invoquei os mortos-vivos novamente. Krivmacher estava pensando em evoluí-la depois de usar a coroa um pouco mais, mas, diferentemente da época do níquel, pareceu demorar um pouco mais. Era definitivamente um morto-vivo de alto nível, então levou tempo. Tenho que sair rápido. Talvez a academia não tenha ouvido essa comoção, mas a respiração de Krivmacher causou uma onda chocante de mana. O mestre da aura, o chefe do departamento de cavaleiros, pode ter notado, então ele destruiu grosseiramente as evidências e deixou a montanha. O cadáver de Xain é um pouco decepcionante, mas tenho que desistir. Ainda assim, eu precisava de um álibi para a morte de Charon, então decidi não ser muito ganancioso. Porque meu objetivo em primeiro lugar era o despertar de Galaxur. Agora que Charon se foi, ninguém mais na academia sabe quem eu sou. Agora, meu próximo objetivo é me formar com segurança. Não tenho intenção de me estabelecer. Tenho que rolar pelo menos para proteger todo o meu precioso povo. Falando em pessoas preciosas, de repente pensei em Nuna, que era como uma sobrinha. Como ela também é uma personagem com risco muito alto de morrer, tive que pensar muito para salvá-la. Eu me pergunto se ele está bem. Asterisco asterisco asterisco. Evan von Orleans. Não, agora o homem que havia desistido de todos os seus cargos e tinha apenas o nome que Evan tinha estava silenciosamente se movendo em direção a algum lugar.
Embora soubesse que os cães já haviam sido libertados na Terra Santa depois dele, ele estava relaxado. Confiança absoluta que vem de suas habilidades. Claro, ele recentemente sentiu dúvidas sobre suas habilidades, mas sua autoestima não havia caído a ponto de ficar assustado com os cães da Terra Santa. Por favor, espere um momento. Evan, que já havia feito planos antes de deixar a Terra Santa, ficou emocionado ao pensar em alguém. Uma existência como o único farol para ele agora que o significado de Deus foi disperso. Adrias Cromwell. Um verdadeiro rei que iluminará este mundo. O que precisamos fazer agora é lançar as bases para ele. Em primeiro lugar, Sazazak. Evan, que pensava na felicidade há muito tempo, podia sentir as inúmeras presenças que o cercavam. Mesmo assim, enquanto eu ignorava e ia embora, alguém saiu do outro lado. Evan, ponto. Ele era um velho rabugento, com quase nenhum cabelo sobrando. Mas ninguém podia ignorar o velho. Senhor Joffrey, faz tempo que não nos vemos. Enquanto Evan os cumprimentava casualmente, as pessoas ao redor deles gradualmente apareceram. Todos eles tinham suas armas em punho e estavam prontos para atacar a qualquer momento. Por que diabos você está fazendo isso? O que você não gostou tanto? Tive algumas realizações desta missão. Eu tive que sair por ele. Espero que você entenda. Não somos todos buscadores? Não é errado dar iluminação ao Reino Santo? Quer dizer que você agiu sem realmente saber quais seriam as repercussões se você se assumisse assim? Você não sabe. Como é essa realização? Quando confirmaram que não conseguiam se comunicar, acabaram sacando suas espadas. O primeiro inquisidor herege e mestre de Aura Joffrey Artiade fez a última pergunta. Evan, você recebeu uma oferta de recrutamento de outro país? Não assim. Fique à vontade. Você não pretende voltar, não é? Isso mesmo. Jeffrey suspirou enquanto observava Evan falar calmamente. E quando você está prestes a dar uma ordem de ataque aos seus subordinados? Cheguei em um momento ruim. Ouvi a voz de alguém. Uma voz seca e crepitante. E era uma voz familiar para alguns. Ah! Eu não conseguia acreditar, então não pude deixar de rir. Evan reconheceu o dono da voz e se esforçou para esconder seu braço que estava inchando. Quem é você? Jeffrey virou a cabeça para o dono da voz, e lá estava um homem com um caixão no ombro. Jeffrey, que se lembrava de alguém daquela aparência, também ficou surpreso e calou a boca. Já faz um tempo, velho. No final, Jeffrey não teve escolha a não ser dizer uma palavra. Maximino Cronel. Por que você está aqui? Episódio 134. Maximin Cronel e a energia que sobrecarrega a multidão entrevistada? Não existia tal coisa. Maximin Cronel ficou apenas em silêncio. Mas as pessoas não conseguiam nem pensar em se mover descuidadamente. O espadachim mais forte. É simples, mas não havia modificador que pudesse descrevê-lo melhor. Às vezes é chamado de desastre vivo, mas isso só vem do fato de que ele age sem se importar com os olhos do público, e não é suficiente para explicá-lo. Vim te ver, Evan. Você quer dizer eu? Evan sorriu e transmitiu uma atmosfera relaxada. No entanto, não consegui impedir que os sentimentos escondidos lá no fundo levantassem minha cabeça. Ela. Eu ri alto, mas não consegui evitar. Um sentimento que tentei esquecer. Foi horror. Parece que cheguei na hora certa. Maximin olhou em volta e disse. A cada ação, Jeffrey sentia seu corpo estremecer involuntariamente e seu rosto ficar vermelho. Isama Maximin tem algo a resolver conosco. Você não vai ceder, por favor? Você está senil, velho? She tremeu com um insulto repentino, mas não conseguiu ficar com raiva. Isso porque o elemento de força naquela época era absoluto. Se isso me incomoda, eu simplesmente corto. 1. Nas palavras de Maximin, Jeffrey finalmente deu um passo para trás. Como uma pessoa que não sabe para onde ir, foi um retiro por enquanto.
Ele tentou se defender dizendo que perseguir Evan sempre foi possível, e ordenou que seus subordinados da Terra Santa o seguissem. Retire-se imediatamente. Então, os subordinados mostraram sinais de alívio e desapareceram num instante. Não se preocupe, Evan. Você é bem-vindo a qualquer momento. De qualquer forma, você não consegue ver o outro. Vocês brigaram? Alegria. Não sei. Assim que Jeffrey desapareceu, apenas Massimin e Evan, carregando o caixão, permaneceram na estrada, criando silêncio. Evan não sabia que algum dia encontraria Massimin novamente, então se perguntou por que ele veio. Agora me conte sobre seu negócio. Quando Evan perguntou com um sorriso no rosto, Massimin assentiu. Evan, ouvi dizer que você, que era tão louco por Deus, deixou a Terra Santa. Você está curioso sobre isso? Eu estava apenas sendo fiel. Era você quem era louco. Você está brincando comigo? Aquele que procuro é o Deus verdadeiro, não o falso em que você acredita. De qualquer forma, entendi. Parece que você está com pressa. Se você tiver que vir até mim e perguntar sobre coisas que não são poéticas assim. Sim. Deve ser velho. Tudo está bem, então espero que haja uma resposta que eu queira. Era um cidadão máximo que parecia ter apenas 30 anos, mas sua idade real era superior a 60. Então qual é a resposta? Eu ainda acredito na existência de Deus. Mas admito que o que você disse antes estava certo. Isso significa que não acredito mais no Deus da Terra Santa. Por que você mudou de ideia? Porque conheci o verdadeiro Deus. Com as palavras de Evan, os olhos calmos de Massimin ondularam. Ele tentou abrir os lábios secos novamente para dizer alguma coisa, mas nenhum som saiu. Não, serei preciso. Não o conheci pessoalmente, mas estava lá com a pessoa que conheci. Você quer dizer o Deus antigo, certo? Isso mesmo. Você estava certo. Evan ergueu o olhar para o céu e olhou para o sol brilhante. Aquela luz deslumbrante fez Evan se lembrar da situação naquele momento. Uma luz sagrada que expulsa toda a escuridão. Um brilhantismo que não poderia ser comparado à sua própria aura. Você está realmente certo. Deus não era perfeito. Não, pode ser perfeito. Talvez isso simplesmente não seja compreendido pelos olhos de um humano como eu. Parece que realmente nos conhecemos. Eu estava preso na terra de Deus. Não fui eu quem conheceu Deus lá, mas meu partido. Meu rei. Evan murmurou baixinho. Você pode me dizer onde está? Posso te dizer, mas não terei o que você quer. Já acabou. Acabou. Literalmente não é mais a terra de Deus. Quando saímos, o poder de Deus acabou. Com as palavras de Evan, Massimin pensou por um momento. Foi a primeira vez que ele o viu agitado, então Evan apenas observou com uma sensação nova. O que diabos aconteceu? Sabendo do desespero de seu oponente, Evan não sentiu necessidade de escondê-lo. Em primeiro lugar, ele próprio não tinha conhecido Deus, então não havia muito o que falar. Experimentei uma cidade onde o tempo se repete. E pude ver que era o poder de Deus. Ele não disse com quem estava. Ele apenas deu um esboço da estranha cidade pela qual passou e do que aconteceu nela. Lete. Maximino murmurou. Eu não sabia que Evan, que acreditava em falsificações, encontraria o Deus que tanto procurava. É o destino? Mas ele estava determinado a desafiar seu destino. Em vez disso, pode ser que a busca por pequenas pistas tenha se entrelaçado e obtido essa informação de Evan. Evan, tenho um pedido. Posso lhe dizer a localização sem qualquer hesitação. Não é isso. Você pode me dizer quem teve uma conversa com o Deus de quem você fala? Evan hesitou diante do pedido inesperado. Não havia como confiar e informar Massimin. Ele era o Gaeshaban que destruiria tudo se estivesse errado. Embora digam que ele ficou muito mais calmo agora em comparação a antes, sua carreira naquela época não deu em nada. Massimin, percebendo a preocupação de Evan, disse:
Eu sei com o que você está preocupado. Mas não prometa que não farei mal à pessoa de quem você está falando. Você está dizendo que eu acredito em você? Era demasiado perigoso confiar nele. Será que ele, que não se importa com a opinião pública, cumprirá sua promessa? Eu prometo a Isabel. Por favor. Evan ficou surpreso com o juramento e a seriedade de Maximin. Evan, que já sabia qual era o propósito de uma briga no passado, não achava que isso fosse mentira. Enquanto ele falasse sobre Isabelle, ele se ajoelharia mesmo se lhe pedissem para fazê-lo agora. É a única fraqueza e injustiça que existe nos guerreiros mais fortes. Se você diz. Tudo bem. Evan acenou com a cabeça com dificuldade. Dito isto, não havia motivos suficientes para recusar. Não posso te contar sobre Luna. O culpado que matou Yves Millennium não é outro senão Maximin. Não tem como Luna, que está comandando sua alma, não saber disso. Mesmo que Maximin tenha jurado não machucá-lo, Luna, além dele, tem um olho invertido e provavelmente o atacará. Nesse caso, por mais que prestasse juramento, Maximino não ficaria parado. Então ao rei. Em vez disso, a ideia de que tudo correu bem passou pela cabeça de Evan. O grande rei será capaz de influenciar até Maximino. Se você é um rei com uma luz brilhante, você usará até mesmo essa provação como seu fundamento. Ele era o rei e a luz que salvaria o mundo. Vá para Adrias Cromwell. Eu te conduzirei ao caminho da salvação. Asterisco asterisco asterisco. Não são as estrelas que decoram o céu, mas um círculo mágico. Numerosos círculos mágicos enchiam o céu noturno e brilhavam com cores sonhadoras. Portrion, a cidade dos bruxos. Este lugar, que é cercado por poderosa magia e mistério, realizou um festival anual para homenagear Nivas, um grande mago que espalhou a existência da magia para o mundo. Embora fosse chamado de festival, a entrada sem convite não era permitida, e nem mesmo um convite era feito a ninguém, por isso era considerado uma grande honra para os bruxos participarem do Festival de Nivas. Bah! O que você está olhando? Pode-se dizer que é natural que Bah Alvin, que é uma das 10 pessoas do continente, seja convidado para este festival. Convites eram enviados todos os anos, mas Bah, que tinha medo de participar a cada 2 anos, participou do Festival de Nivas este ano. Ele compareceu ao festival para ter um caso e estava verificando seu tablet no jantar em Monora, onde apenas bruxos famosos se reuniam entre os convidados para o festival. Trabalho acadêmico. Oh meu Deus! Você vem até aqui para trabalhar? Você está realmente sofrendo. Eu também não queria verificar, mas algo engraçado aconteceu. He. Ah, isso é interessante. Você poderia me avisar, por favor? Não existe. Então saia daqui. Bah gritou excentricamente, então a pessoa que falou apenas sorriu amargamente e recuou. O temperamento excêntrico de Bah já era famoso o suficiente para ser conhecido por todos aqui. Quando o convidado indesejado desapareceu, Bah verificou o tablet novamente. Um incidente misterioso que ocorreu enquanto ele estava fora. O tablet documentou o curso do evento, seu esboço e sua conclusão. O corpo de um monstro não identificado encontrado na floresta de folhagem dourada, e o corpo de Caron Diplo encontrado do outro lado da rua. Há vestígios de invocação de mortos-vivos e vestígios de magia poderosa na área circundante. O relatório mostrou claramente que havia vestígios de Caronte, bem como vestígios de outros, mas foi escrita a conclusão de que não era certo. Alegria. Não descobri nada certo. A academia descobriu através de vários vestígios que Caronte era um necromante, mas decidiu não anunciá-lo. Como ele já havia sofrido de sarampo como Killer, Sharon se transformou em um grande homem que deu sua vida pela academia. Isso foi possível porque ninguém sabia os detalhes do incidente. É por isso que a política é. Ainda assim, foi uma decisão compreensível. Ficou claro que se fosse revelado imediatamente que Caron Diplo era um bruxo, isso prejudicaria muitas pessoas. Talvez Bah não tenha simplesmente sofrido e parado, mas também havia uma grande probabilidade de que ele tivesse que assumir uma responsabilidade bastante grande e renunciar ao cargo de proprietário do mago.
De qualquer forma, são os vestígios de outra pessoa. O homem que matou Payat Kobon ainda está na academia? Payat Kobon, um funcionário da igreja Zefar, que tentou causar terror. Foi um grande choque até para Baa que alguém que tinha habilidades comparáveis às de um mestre de aura tenha morrido sem sequer conseguir resistir. Claro, você tem que comparar os vestígios para chegar a uma conclusão, mas a intuição de Baa colocou peso na possibilidade de que a pessoa que interveio neste caso foi a mesma pessoa que matou Payat Kobon. Há algo na academia que eu não sei. Sinto muito. Um sorriso foi desenhado no canto da boca de Baa enquanto ele falava consigo mesmo. Asterisco asterisco asterisco. Richard e Dexter estavam sentados na sala do clube parecendo nervosos. Não apenas os dois, mas todos os membros do jornal estavam reunidos na sala do clube. Eles estavam preparando algo há muito tempo, arrumando cadeiras ou algo assim, e um deles gritou com Dexter. Quantos você disse? 11 pessoas. Quando Dexter gritou, a pessoa que falou com ele assentiu e preparou um assento. Enquanto Richard observava isso nervosamente, Crão, o chefe do departamento de jornal, riu. Por que você parece tão ansioso quando eu lhe disse para descansar? É por isso que os mais velhos estão trabalhando, mas nós, os mais novos, apenas assistimos assim. Vocês já nos trouxeram ótimos planos, então temos que fazer isso. Nunca pensei que reuniria todos os jogadores promissores e os entrevistaria. Tentei ir até cada indivíduo e entrevistá-lo. Richard sorriu orgulhosamente aos elogios de Crão, e Dexter ficou envergonhado. Olhando para os dois, Crão perguntou sobre o que ele estava curioso. Mas é. Por que eu disse isso, mas como Adrias te convenceu? Ah, esse é Adrias Senpai. Então houve uma batida silenciosa na porta do quarto. Sim. Entre. A porta se abriu e alguém apareceu. E vendo a pessoa que apareceu, os membros aceleraram os preparativos. Ah! Bem-vinda, senhorita Vivian. Você chegou cedo. Crão interrompeu a conversa e a guiou apressadamente. Vivian olhou em volta por um tempo, parecia estar procurando por algo, e então, depois de ser guiada por Crão, dirigiu-se para a sala de espera anexa à sala do clube. Depois de Vivian, os convidados da entrevista se reuniram um após o outro. Quando os preparativos para a entrevista terminaram, a maioria das pessoas já havia se reunido. Adrias Senpai não veio? Você deve voltar em breve. Porque ainda há tempo. Isso não é quebrar a etiqueta? Onde está a pessoa que chega na hora certa hoje em dia? Na sala de espera, ecoavam apenas as vozes dos alunos do terceiro ano da faculdade de engenharia. O trio do primeiro ano ficou em silêncio porque era o lugar onde os idosos estavam presentes, e o resto dos personagens não eram tão falantes, então eles apenas ficaram quietos. Sou uma boa pessoa, então vou cuidar disso. Se você parece bem, quão bom você é. Para ser sincero, se não fosse pela Torre de Modras, eu não seria uma pessoa que teria ressuscitado daquele jeito. Isso mesmo. Sinceramente, se eu entrar na Torre dos Modras agora, vou conseguir quebrá-la facilmente, certo? Naquela época, Lúcia, que ouvia baixinho, disse uma palavra. É muito alto para o que eu estava falando. Vocês não são os únicos aqui, então, por favor, falem sobre coisas desagradáveis em silêncio. O que? É porque é o mesmo departamento mágico do Raigou. Não me importa o que você pensa. É apenas barulhento, então estou dizendo para você calar a boca. Você está brincando com a gente agora? Somente para a faculdade de magia? Havia um total de 4 alunos no terceiro ano da faculdade de engenharia. Chamados de 4 reis celestiais de forma um pouco infantil, eles olharam para Lúcia com os olhos bem abertos. Somente a faculdade de magia? Então, como se ela não pudesse simplesmente ouvir, Jenny acendeu suas mechas gêmeas. Os destemidos alunos do terceiro ano da faculdade de engenharia levantaram a cabeça em sua direção. Por quê? Isso está errado? Todo mundo sabe que a faculdade de magia é fraca comparada à faculdade de cavaleiros. Você não sabe quem eu sou? Claro que eu sei.
Eu sei que você ganhou o torneio. Mas isso é porque você é único, todos os outros alunos da faculdade de magia não são assim? Estou errado? Eles tinham alta autoestima, pois eram chamados de jogadores promissores. Além de sua voz ficar cada vez mais alta, Vivi apenas olhou para a porta, atordoada como se não pudesse ouvir o que estava acontecendo. Bella Houston, uma das 4 reis celestiais, levantou-se e olhou para Lúcia. Bom. Vamos ver quem é mais forte nessa aqui então? Não tens medo agora, pois não, Lúcia e Verlask? Eles estão na mesma série que nós. Alegria. Não sou estúpido o suficiente para cair em provocações tão baratas. Eu estava com medo. Eu não estava com medo. Ah, eu estava com medo. À medida que a atmosfera se tornava cada vez mais intensa, Louis finalmente saiu. Aqueles idosos. Não viemos aqui para fazer amigos, mas não viemos aqui para brigar, então acalme-se um pouco. O que você é? Atrevido no assunto da primeira série. Sente-se e não interrompa. Idosos. O que? Você não escuta? Se você intervir, o ambiente piora. Sabe? O adversário tinha razão. Serena, percebendo que intervir sem motivo só pioraria a atmosfera, puxou Louis apressadamente pelo colarinho. No final, Louis não conseguiu evitar sentar-se novamente ao toque. Está uma bagunça completa hoje em dia. Preciso reeducar as crianças. Eu sei. As crianças abaixo são assim, então elas nos desprezam até mesmo na faculdade de magia. Por favor, pare com isso. Não vou mais tolerar isso. Os olhos de Diene brilharam. No entanto, os alunos da terceira série bufaram e disseram: Não se contenha. Porque não é bom para você, ei, bom. Sempre me perguntei que tipo de habilidade seria o vencedor daquele grande torneio. Podemos dar uma olhada? O riso irrompe entre os alunos da terceira série, e Diene, incapaz de suportar o insulto, tenta se levantar. Pular. A porta se abriu e alguém entrou. Foi Adrias Cromwell quem chegou bem a tempo. Adrias. Vivian se levantou e me cumprimentou calorosamente. Adrias assentiu levemente e olhou em volta. Aqueles cujo olhar os tocava sentiam uma pressão peculiar. O que? Que diabos é isso? Louis, que viu Adrias pela primeira vez depois das férias, sentiu-se sem fôlego devido a uma pressão diferente da anterior. Uma sensação de presença que cresceu a ponto de não fazer mais sentido em comparação a antes. A sensação era semelhante a ficar na frente de um predador. De jeito nenhum. Mestre da aura? Não, não poderia ser. Não havia como Adrias, que tinha apenas 20 e poucos anos, já ter alcançado o mestre da aura. Mas o que é essa aura? O que diabos aconteceu durante as férias? Os 4 reis celestiais da faculdade de cavaleiros também se tornaram páreo a partir do momento em que Adrias entrou. Por algum motivo, aquelas bocas leves não abriam como se estivessem coladas. Lúcia me cumprimentou como se tivesse acabado de chegar. O veterano está aqui? Ah! Ele assentiu e cumprimentou Diene. Boa tarde, Diane. Sim. Havia algo diferente em Adrias quando eles se encontravam normalmente em Adrias que se encontravam em um lugar público como este. Diene assentiu desajeitadamente diante da mudança desconhecida e aceitou a saudação. A atmosfera é estranha. Adrias, que estava verificando os arredores, disse. Sua cabeça, que girava como se dominasse a multidão, finalmente parou. Estava um pouco barulhento antes de entrar na sala. O que aconteceu? Seu olhar foi direcionado diretamente para o terceiro ano da Faculdade de Engenharia. Episódio 135. Quando o vento da mudança. Adrias entrou na sala, houve uma breve calmaria. Na atmosfera fria, o quarteto do terceiro ano, que recebeu o olhar de Adrias, tentou olhar para ele diretamente, mas lentamente virou a cabeça para a energia desconhecida que gradualmente se espalhou. O que é isso? Jamal Hamilton, o líder do grupo de 4 membros, ficou confuso com a pressão que pressionava todo o seu corpo.
Isso me lembrou do Conde Patrick Bagras, um marquês do norte que conheci antes. Não pode ser. Não tem como eu estar no mesmo nível dele. Não importa o quanto eu tentasse apagar meus pensamentos, a realidade incômoda e abafada não mudava. Então Vivian abriu a boca. Adrias tem um assento aqui. As palavras de Vivian evocaram instantaneamente a atmosfera que dominava a sala. Os alunos do terceiro ano, que soltaram um suspiro de alívio lá dentro, olharam para Adrias com cautela. Obrigado. Adrias foi até Vivian sem dizer nada ao grupo de 4. Enquanto ele se sentava ao lado de Vivian, Vivian colocou o cabelo sobre a orelha como se pedisse uma olhada. Então os brincos adornados com joias brancas brilharam. Adrias, que observava a expressão de Vivian como se ela estivesse procurando alguma coisa, riu amargamente. Combina bem com você. Hein? Por que Adrias deu para você? Vivian sorriu como se tivesse recebido a resposta que procurava. Adrias Senpai é um presente? Lúcia de repente interveio entre os dois com um olhar assustado no rosto. O mau humor do grupo de 4 membros não levou a lugar nenhum, então rapidamente me aproximei de Vivian e verifiquei os brincos. Depois de verificar o brinco, Lúcia olhou para Adrias com uma expressão mal-humorada. No entanto, Adrias, que não tinha ideia em primeiro lugar, olhou para ela sem expressão por algum motivo, e finalmente Lúcia cuspiu uma palavra. Eu não vi dessa forma, mas ele é um jogador surpreendentemente bom? Do que você está falando? Adrias, sentindo-se incomodado porque Lúcia parecia estar ficando mais ativa com o passar dos dias, tentou relembrar os alunos do primeiro ano. Luiz Atman. Eu podia ver que ele estava crescendo passo a passo, mesmo sem nenhum conselho. Ouvi dizer que ele recentemente teve uma luta de sparring com Vivian, mas eu não sabia que Vivian venceria, então fiquei pensando se eu deveria ajudar Luiz a crescer. Cris Yunor. Parecia que o conselho tinha funcionado bem, e a água tinha subido recentemente. Porém, para confirmar com precisão, foi necessário tentar o sparring mais uma vez. Serena Estial. Eu estava passando pelos momentos mais difíceis entre os 3. Como ele teve que jogar fora a esgrima que havia aprendido até então e até mesmo trocar de arma, foi obviamente a mais difícil. Ele estava planejando conseguir um novo espadachim para ela. Ocupado. O motivo pelo qual Adrias ousou participar desta entrevista foi porque todos os itens jogáveis estavam reunidos. Eu não pretendia ficar muito tempo, pois estava apenas visitando para confirmar. Então, quando fui convidado para uma entrevista, pedi sua compreensão com antecedência. Que não posso passar tanto tempo. Inteligente. A entrevista está pronta. Com as palavras da equipe do jornal, todos se levantaram de seus assentos. Quando saí, os assentos estavam prontos, e de cada lado estavam Crão, o chefe do jornal, que estava encarregado da entrevista, e Marvin, um estudante de excursão da Academia Vulcan. É uma honra poder conhecer todas essas pessoas extraordinárias. Ha! Marvin me cumprimentou com uma boa risada. Meu nome é Marvin Garret, da Vulcan Academy. Desejo-lhe tudo de bom hoje. Ao cumprimentá-lo, os entrevistados assentiram e sentaram-se. Quando todos estavam sentados, Crão deu um sinal ao funcionário do jornal que estava segurando o artefato de gravação de vídeo, e a gravação de vídeo começou. Como eu disse antes, espero que você entenda que isso é para manter registros e copiar em jornais. Agora, vamos começar a entrevista. Crão falou primeiro com Vivian, segurando o roteiro que havia preparado com antecedência. Posso começar com a aluna Vivian Velocan? Vivian assentiu e imediatamente Marvin assumiu. Até agora, a maioria dos torneios de primavera foram vencidos por veteranos e vice-campeões. Mas este ano, aconteceu um cataclismo. Conheço a estudante Vivian Velocan como uma das protagonistas do incidente. Depois de uma pequena pesquisa, ouvi dizer que as notas não eram excelentes desde o início. Este torneio melhorou suas habilidades? Adrias. Sim. Graças a Adrias. Marvin olhou para frente e para trás entre Adrias e Vivian, momentaneamente intrigado com a resposta de Vivian. E logo,
Percebendo que Adrias era a causa de suas habilidades aprimoradas, ele bateu palmas. Ah! Você quer dizer que o estudante Adrias te ajudou? Aparentemente, Adrias também manuseia espadas. Isso mesmo. Adrias não conseguiu deixar de rir amargamente da resposta de Vivian. Mesmo no jogo, ela era uma espadachim habilidosa. Era um problema porque não apenas as pessoas ao seu redor, mas até ele mesmo não sabiam disso, e o incidente em que suas habilidades foram demonstradas foi trágico. A alegria. De qualquer forma, quão útil foi o mago? Então alguém murmurou. Cão pensou ter ouvido errado e virou a cabeça para o som bem ao lado dele. De jeito nenhum. Cão deu um sorriso estranho. Na verdade, isso não é do conhecimento do mundo, mas Cão, que vem coletando informações de vários alunos, sabia que Jamal realmente admirava a Vivian. É por isso que muitas vezes eu ouvia relatos de testemunhas oculares dela fofocando sobre Jenny Alvin, que havia espancado Vivian. Isso não seria divertido? Parecia que somente aquele que estava bem ao lado dele conseguia ouvir. Cão, que precisava de um material estimulante, decidiu jogar a isca imediatamente. Estudante Vivian. Tudo bem se eu lhe fizer uma pergunta desta vez? Marvin ficou um pouco surpreso com o comportamento improvisado de Cão, mas observou silenciosamente. Você acabou de dizer que suas habilidades melhoraram graças ao estudante Adrias. Posso perguntar especificamente que tipo de ajuda você recebeu? Segredo. Membros do jornal que estavam ouvindo as palavras significativas de Vivian brilharam em seus olhos. Encontrando algo em sua estranha nuance, eles lançaram um olhar apressado para seu empresário. Não há nada que se possa fazer se for uma conversa íntima entre vocês dois. Segredo? Jamal gritou. Cão lutou para controlar sua expressão enquanto observava Jamal se virar, viciado em suas próprias palavras. E a ponta da flecha de Jamal, que foi fisgada e provocada por Cão, foi direto para Adrias. O que você ousou fazer com Vivian Senpai, Adrias Cromwell? Isso é rude. O que você está fazendo durante a entrevista? Jenny disse, franzindo a testa para Jamal, que pulou da cadeira. Porém, Jamal, que já havia perdido a visão, olhava para Adrias com um suspiro. Ele já havia esquecido há muito tempo o impulso de Adrias que acabará de vivenciar. Como você ousa tocar em Vivian Senpai? Você hoje e eu. Barulhento. Peron. Uma luz repentina irrompeu diante dos olhos de Jamal. Ah! Jamal gritou enquanto sentia sua visão ficar branca. Adrias, que simplesmente neutralizou Jamal, olhou para Cão. Abarrotar Melkins. Sim. Eu pareço estúpido? O que é isso? Você provocou Jamal abertamente. Tenho que falar com a minha própria boca? Enquanto Adrias falava, ele começou a irradiar a energia do conhecimento universal. A energia de Adrias começou a preencher o ambiente, e todos na mesma sala sentiram a respiração ficar apertada. Eu sou engraçado? Ah não. Não é isso, Adrias. Cão, que não suportava o impulso de Adrias, o que estava ficando mais forte, abaixou a cabeça suando frio. Sinto muito. Nunca mais farei perguntas ou piadas como essa. Eu não tinha intenção de fazer a entrevista por muito tempo. Estou de mau humor, então terei que ir primeiro. Adrias levantou-se do assento, acalmou-se, cumprimentou Jenny, Lúcia e o trio do terceiro ano e disse a Vivian. Eu irei primeiro. Depois que Adrias foi embora, o resto das pessoas só engoliu a saliva na atmosfera fria. Enquanto Jamal ainda sentia dor, como se sua visão não tivesse se recuperado, Vivian levantou-se cautelosamente de seu assento e seguiu Adrias sem dizer uma palavra. Você acabou de ver a Lúcia? A magia de Adrias Senpai? Você também percebeu. Parecia magia simples, mas as duas mulheres que eram chamadas de gênios reconheceram isso imediatamente. Ótimo controle e velocidade de fundição. A magia da luz era ativada apenas sentando e piscando. Acima de tudo, foi surpreendente que o alcance da luz estivesse simplesmente limitado aos olhos de Jamal.
A julgar pela intensidade da luz, se ela não tivesse sido controlada, toda a sala teria sido envolta na luz, mas Adrias refinou esse enorme poder de fogo com precisão. Foi uma boa visão. A entrevista parece ter sido arruinada. Quando Adrias melhorou suas habilidades mágicas desse jeito. Haha, a propósito, mal consegui tempo para participar. Diene fez uma expressão perturbada e se levantou. Então ele disse a Lúcia. Ainda dá tempo, mas vamos a um café de sobremesas. Você deveria pelo menos fazer uma pausa nisso. Ótimo. Diene e Lúcia disseram à equipe do jornal que estavam saindo e desapareceram. Os membros restantes permaneceram em silêncio na atmosfera da entrevista, que foi repentinamente arruinada. Naquela época, Chris, que observava essa situação em silêncio, sorriu. Como esperado, sou Adrias Sênior. Ainda estou longe. Chris. Para onde você está indo de repente? Tenho que ir praticar. Não consigo ficar parado quando te vejo. Quando até Chris, My Way, foi embora, a entrevista naturalmente terminou. Marvin, que estava observando, olhou para Crown ressentido e com uma expressão abatida. Você teve uma experiência muito boa. Desculpe. Não tenho nada a dizer. Eu tinha esquecido a personalidade de Adrias. Pensando que tinha sido muito ganancioso sem nem perceber porque estava quieto ultimamente, Crown não teve escolha a não ser escrever um artigo sobre o que havia acontecido há pouco. Asterisco asterisco asterisco. O homem de topless tinha cabelos ruivos que se estendiam em todas as direções como uma juba de leão. Um corpo brilhando de suor estava densamente repleto de músculos cruéis, dignos de serem chamados de arma humana, e apenas os pequenos músculos dos braços que seguravam a espada se moviam minuciosamente. Uau! Ah! Não houve movimento. Mas quando Sancler Cloche engoliu a respiração, o chão em que ele estava desabou e começou a rachar como um terremoto. Haha! É divertido. Sancler riu alto depois de usar um truque que era inútil na prática, mas era bastante interessante. Seu mordomo e secretário, Barão Flack, o observava com uma expressão inexpressiva e fria. Aquela mensagem urgente. Enquanto Sancler treinava por um tempo, alguém se aproximou do Barão Flack. Sigyn Flack olhou calmamente para o subordinado sem fôlego e perguntou. Diga-me. Haha. Maximino Cronel. Maximino Cronel? Por favor, fale devagar. Desculpe. Uau. Maximin Cronel entrou no Império. O que? Sancler, que pensou que eles estavam treinando de longe, aproximou-se deles e gritou como se tivesse se teletransportado. Você está dizendo que Maximin Cronel realmente veio? Isso mesmo. Neste momento, o imperador também declarou estado de prontidão e convocou todos os duques restantes. Parece real. Sancler cerrou os punhos e perguntou com olhos entusiasmados. Você sabe por que ele veio? Na verdade, a razão é peculiar. Não hesite e me diga. Eles disseram que vieram visitar a academia. Academia? Diante da resposta completamente inesperada, Sancler inclinou a cabeça e olhou para Sigyn. Mas Sigyn, o mordomo e secretário, apenas deu de ombros. Há também um boato de que eles vieram encontrar um aluno chamado Adrias Cromwell, que atualmente está frequentando a academia, mas isso não é certo. O Conde de Cromwell. Sancler ficou perdido em pensamentos por um momento. No entanto, não importa o quanto eu pensasse sobre isso, parecia não haver conexão entre Maximin e Adrias. Não. A Torre de Modras. Foi por isso que você veio? No entanto, parecia improvável que Maximino pudesse ter entrado no Império só por causa disso. Maximino Cronel. Afinal, ele era um procurado imperial oficial. Claro, apenas palavras são crimes procurados. Como ele pode ser um criminoso procurado quando não há ninguém para pegar? Era óbvio apenas observando a reação do imperador. Ao ouvir a notícia de que Maximin havia chegado, pareceu que ele estava mais disposto a negociar do que a pegá-lo.
Não deveríamos nos encontrar primeiro? Gigin disse com uma impressão fria. Sancler assentiu, olhando para aquele que sempre fazia julgamentos frios. Sim. Em primeiro lugar, é importante saber qual é o propósito dele. A propósito. Ultimamente, tenho prestado atenção ao nome que ouço com muita frequência. Adrias Cromwell. O nome de Adrias foi frequentemente mencionado no Ducado de Morraine, que recentemente vem expandindo sua influência com julgamento apropriado e poder de informação, mas sem saber. Tem alguma coisa. É o vento da mudança? Sancler mostrou os dentes e riu.